As pessoas idosas, mais do que as pessoas jovens, apresentam várias doenças que são crônicas e que precisam de um tratamento continuado. Isso faz com que muitas pessoas idosas façam uso de diversos medicamentos simultaneamente e por muito tempo. É muito importante, nessas situações, a gente tentar identificar se existe a possibilidade de se reduzir o número de medicamentos em uso regular por parte dessas pessoas. Não é raro, por exemplo, uma pessoa idosa fazer uso de 4 ou 5 medicamentos para tratar a hipertensão arterial. E muitas das vezes, esses 4, 5 medicamentos estão sendo usados em doses relativamente baixas. E seria possível, então, eliminar alguns desses medicamentos e ajustar, aumentar a dose dos medicamentos que seriam mais necessários para um melhor aproveitamento, inclusive para outras doenças, outras comorbidades que se manifestam simultaneamente naquele indivíduo. Então, por exemplo, existem classes de medicamentos usados no tratamento da hipertensão arterial e que são muito úteis também para preservar a função renal de pessoas com doença renal crônica, que pode estar evoluindo para uma fase mais, um estágio mais avançado de doença renal, a insuficiência renal, mas também a mesma classe de medicamento de antihipertensivo também pode ser útil para poupar os rins da nefropatia diabética, da lesão dos rins provocada pelo diabetes. Então, muitas das vezes o que a gente observa é que pessoas que são portadoras de hipertensão arterial e também de diabetes não estão fazendo uso desse tipo de medicamento. Fazem uso de 4, 5 medicamentos diferentes e não estão usando os medicamentos que são mais importantes para preservar a função renal ou até mesmo recuperar a função renal nesses casos de doença renal crônica ou nefropatia diabética, seja o tratamento para evitar um dano maior aos rins provocado pelo diabetes ou até mesmo para tentar recuperar a função dos rins. E isso é possível. Então, quando a gente diminui o número de medicamentos e usa aqueles medicamentos que são mais interessantes para tirar vantagem também no tratamento das comorbidades, a gente faz um tratamento que é mais aceitável, que promove uma adesão maior do paciente em função da redução do número de medicamentos e número de tomadas de comprimidos por dia. O mesmo a gente observa, por exemplo, com relação ao tratamento de insuficiência cardíaca em pessoas hipertensas. Muitas das vezes os medicamentos que estão sendo usados não são aqueles que seriam os mais adequados para o tratamento da insuficiência cardíaca nessas pessoas. Isso não quer dizer que exista uma proibição do uso de determinados medicamentos ou que eles sejam absolutamente contraindicados, antihipertensivos, no tratamento da insuficiência cardíaca. Porém, existem sim aqueles que têm uma utilidade maior e que vai muito além do controle da hipertensão arterial nessas pessoas que têm insuficiência cardíaca. Então é muito importante, quando o paciente tem vários problemas de saúde, principalmente os idosos que apresentam diversas comorbidades, conversar com os médicos a respeito dessa questão, da quantidade dos medicamentos utilizados, e muitas das vezes é possível fazer uma redução até com melhora do controle da hipertensão arterial, melhora da função cardíaca e melhora inclusive da função renal. Não é raro a gente atender pacientes, por exemplo, que têm diabetes, hipertensão arterial e insuficiência renal e que já estão numa situação bastante avançada dessas comorbidades, da hipertensão arterial, da insuficiência cardíaca e da doença renal,
e que tem, por exemplo, o uso de vários medicamentos que não são os mais indicados para combater o declínio da função renal. Isso vai então agravando o problema cardíaco, e quando a gente muda o tratamento, a gente tem uma melhora tanto da função renal como da função cardíaca. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.